Graças a Deus. Manhã, à noite, só que amanhã acho que mudou de endereço. Não, é lá... no almoço é lá no lugar mesmo. Então, lá na churrascaria Nativa, na hora do almoço, todos os homens estão convocados para mais um encontro Fio do Bigode. E a gente tem se dedicado ainda mais intensamente nesse encontro. E hoje, o que a gente vai compartilhar juntos aqui, eu e o Cláudio, a gente estava conversando ali sobre a palavra para essa manhã. E a gente se encontra aqui. Eu achei engraçado, foi o seguinte: a Michele, eu cheguei mais cedo hoje, um pouco, e aí a Michele falou assim: ei, Paulo Júnior, qual vai ser a direção? Eu falei assim: acho melhor você conversar com o Cláudio. Deixa ele, eu tenho a palavra no coração aqui, mas eu queria conferir com ele, você fala com ele. Aí o Cláudio chegou lá, foi falar com ele. Ele falou assim: ó, convence a falar com o Paulo Júnior, estou com a palavra no coração aqui, mas... Aí a gente sentou para conversar, maravilhoso. Só de conversar a gente foi sendo edificado assim de ver, né, Cláudio? Assim, a gente tem se maravilhado de ver a forma como o Espírito tem trabalhado essa coisa assim, em harmonia, na relação onde 2 ou 3 concordam. Por isso amanhã, Fio do Bigode, Nativa, a partir de meio-dia, eles fazem um preço especial lá. Aproveita, se não for na Nativa, é o dia de você tirar o atraso, porque você vai comer o dobro pela metade do preço quase. Então, tá aí. Não é porque tem uns caras aqui que eles gostam de uma vantagem, então se não apresentar isso para ele... Então é promoção. Segunda Black, então Monday Black amanhã, e aí você vai lá, mas é porque a gente está fazendo uma campanha intensa, Goiânia, a capital da família. Estamos mobilizando isso, amém? É uma mobilização, Deus está movendo grandes coisas. Tivemos um encontro, depois você vai entrar lá no Mevan, Goiânia. Tivemos um evento no dia 16, aqui em Goiânia, histórico. Uma coisa assim, histórica. Marca esse dia, porque aconteceu algo aqui de profecia, de palavra, liberação. Veio gente de tudo quanto é lugar, Deus reunindo várias gerações. E num entendimento de resgate da nossa cultura e daquilo que Deus quer fazer através dessa cidade. Amém? Está dado o recado. Agora eu posso voltar meu boné. E lá do Ilumina, então material lá. Aliás, boné bem feito, muito bom. Eu tenho um pouquinho de toque. Esse aqui vale o que custa, tá bom? Vamos lá? A Alana passou meio rápido numa apresentação aqui, porque às vezes ela ficou assim, até meio sem graça, mas eu quero deixar esse momento mais sem graça ainda, assim, passar uma vergonha numa pessoa aqui que a gente chama demais, que é uma filha lá de casa. A Rafa está aqui hoje com a gente, fica de pé aí, Rafa, para todo mundo conhecer a Alana na versão morena. Muito querida, ela está com a gente aqui, então um tempo maravilhoso. Só Deus sabe o quanto que a Rafa representa para nossa casa, para nossa família, para a vida da Lana como tia direta dela, né? História de redenção e esperança. É uma alegria ter você aqui, viu? Você sabe disso, viu? Benção. Depois dos 40 acabou, né, Rafa? Você já era assim, vergonha era bem pouquinho que você passa já, não era assunto seu. Agora depois dos 40 aí que... Bom dia. Antes de mais nada, aproveitando a introdução aqui, foi isso mesmo que o Paulo Júnior comentou, mas eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para dizer que isso não significa que a gente não tenha buscado em Deus, isso não significa que a gente não tenha orado, buscado discernir qual que é a mensagem que nós temos para trazer para vocês aqui, para compartilhar com vocês. Entenda isso. Isso não é porque é tênue. Isso não é um descaso, é o contrário. É muito temor,
de estar aqui nesse lugar. E agora mais do que nunca, viu, Paulo Júnior? Custa muito mais do que do outro jeito. É desafiador. Eu tenho dito e tenho inspirado, incentivado alguns irmãos a entender que a gente não prepara uma mensagem numa escrivaninha, numa mesa, com os nossos livros, com os nossos computadores, com a nossa inteligência. Esse caminho, eu vou usar uma expressão forte, esse caminho de quem se prepara com livros, com internet, com computador e com a sua própria sabedoria e conhecimento, esse caminho é um caminho de morte, mais cedo ou mais tarde. E quanto mais tarde morrer, melhor, porque aí ressurge um outro ser humano dependente. Porque a palavra que a gente empenhou entre nós aqui foi essa: nós vamos compartilhar dependendo do Espírito Santo, crendo no Espírito que está em nós. E aí, quando eu falo nós, isso passa pelo Rafa, passa por tantas outras pessoas que estão aqui nesse lugar também. Nós nos dispusemos a crer no Espírito que está em nós. E o mais desafiador disso é que, se você olhar para a história, certo? O Velho Testamento é uma coletânea de conteúdos, é uma coletânea de livros. O Novo Testamento é um único assunto multiautoral. Então, o Novo Testamento são cartas, são mensagens, são conversas. Então, o Novo Testamento é uma conversa sobre o Velho. E aí a gente está repetindo a estrutura do Velho Testamento para ler o Novo, sendo que a gente tem que ler o Velho Testamento com a motivação do Novo. Então a Bíblia não é para ser pregada, a Bíblia é para ser conversada, ela tem que ser o nosso assunto. Então por isso que medita na palavra de Deus. E quando você prega, é porque você está se poupando da conversa. Então, muitas vezes, a pregação ela não está errada, desde que ela seja para introduzir uma conversa. Mas quando ela é a forma de defender um dogma, ela produz um prosélito. E Jesus diz assim: não resolva a ignorância das pessoas com proselitismo. E o que é proselitismo? É você mudar a pessoa de uma ideia para outra ideia. Aí ele absorveu outra ideia sem ser transformado no seu próprio entendimento. Aí ele vai ser um praticante, ele é um devoto. A Bíblia diz que quando você traz uma pessoa de uma devoção para outra devoção, o estado dele é 2 vezes pior. Agora fica muito mais difícil dele conhecer a verdade, porque agora ele está ainda mais arraigado no dogma. Então nós precisamos trazer uma conotação relacional para a palavra de Deus. Porque quando a gente foi fazendo muita ênfase na doutrina, nós eliminamos a responsabilidade relacional. E o exemplo maior disso foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela é marcante na história. A igreja de Éfeso é uma linha divisória cultural. A igreja de Éfeso marca a transição de uma cultura monoteísta, Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, Jerusalém, Judéia e Samaria comungavam uma cultura monoteísta. Então, por pior que fosse o assunto, não tinha dúvida que todo mundo estava falando do mesmo Deus. Então, era uma questão relacional, mas o Deus era o mesmo. Então, não era uma questão de crença, já era em si uma questão relacional. Então, o judeu, o samaritano, certo? Por mais bagunçado que fosse, eles sabiam que eles eram parentes. Aí não tinha jeito, era uma briga de parentes para saber quem tinha mais direito que o outro. Mas estava em casa. Quando o evangelho cruza e entra na Ásia, ele entrou agora no mundo politeísta. Agora é o Deus que cada um quer que ele seja. David Hume, lá na Escócia, ele falou sobre isso. Ele falou: quem é Deus? O que você quer que ele seja. Porque no fim, ele será tudo o que cada um quer que ele seja e ainda mais.
Então é muito difícil alguém errar na divindade. Qualquer divindade está certa. A única coisa que a divindade está errada ao momento que ela passa a ser minha, contra a do outro. Porque se ele é todo poderoso, então é o seguinte, fala o que o seu Deus pode, e está certo. Ninguém vai errar no Deus, porque ele acaba sendo o que você quer que ele seja. E se você imaginou que ele pode, então é porque ele pode, porque senão você não tinha imaginado. Porque Deus não é menor do que eu imagino que ele seja. Ele será sempre maior, por isso ele pode ser tudo que eu quero que ele seja e ainda mais. O problema é que eu uso ele para ser quem? O meu Salvador, matando quem pode me comprometer. Aí eu uso o meu Deus contra a minha própria família. A ponto de dizer, meu filho, se você não se converter ao meu Deus, você vai para o inferno. Não se converta ao meu Deus, não. E eu te encontro na porta e você vai para o inferno. Eu vou chorar muito, mas você vai para o inferno. Noemi tinha 2 noras e todas as 2 amavam ela de paixão. Só que Noemi falou assim, órfã, eu tenho um recado para te dar. A gente se gosta muito, mas o seu Deus é um, o meu é outro. E o meu Deus não tem como resolver seu problema mais não, porque eu não vou conseguir parir outro filho a tempo dele ser seu marido. Então eu não vou resolver seu principal problema, a sua viuvez. E elas estavam conversando de quem? De Deus. A órfã abraçou a Noemi. Abraçou, chorou, despediu da sogra. Falou, então você fica com o seu Deus, eu vou ficar com o meu, ver se ele resolve o meu problema. Já que o seu não vai resolver. Chegou na Ruth. A Ruth falou assim, seguinte, órfã, meu compromisso é com você. Por isso que agora, a comida que você come é a que eu como, o lugar que você frequenta é o que eu frequento, e o Deus que você tem é o meu. Pronto, ela resolveu o problema relacional? Acertou em Deus. Ela acertou em Deus? Não resolveu o problema relacional. Tenta acertar em Deus, você nunca vai acertar a relação. Acerta a relação, você acertou no Deus. Porque Deus nunca quis ser reconhecido como Deus, ele sempre quis garantir a relação. Erra no Deus, mas acerta no Pai. Mas não acerta em Deus para errar no Pai. Era isso. E a igreja de Éfeso acertou no Deus. E errou onde? No Pai, porque virou tudo filho da mãe. Querendo ser filhos da mãe, erraram no Pai. Filhos da instituição, filhos da doutrina, filhos da coisa que funciona, filhos do departamento, filhos do ministério. E Deus falou para Éfeso, vocês acertarem em tudo, no ministério, na doutrina, na reunião, na liturgia, acertarem em tudo, vocês só erraram numa coisa, na relação. Então esse esforço aqui é mais do que simplesmente o povo achar que estamos querendo fazer uma pregação diferente. Vocês não sabem o que isso custa. É porque a gente está fazendo um esforço em favor das relações, para que você entenda que você pode ter conversas espirituais. Que a Bíblia não é para você ter uma doutrina como pau de bater em doido, para amedrontar sua família, seus filhos, sua mulher, seu marido. A palavra de Deus é para orientar suas conversas, para que as suas conversas sejam boas e transformadoras. Amém? É só isso. Amém. Muito bem. Muito a propósito, dentro inclusive da apresentação aqui hoje, queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. O que eu vou fazer basicamente é uma leitura, mas eu queria chamar a sua atenção. Tem um texto central aqui que é muito conhecido de todos vocês, que fala daquele jovem que tinha muitas posses, o chamado jovem rico. Na verdade, o texto só vai falar que ele é jovem no final, mas eu não queria... Presta atenção nisso. Eu queria que a sua atenção, eu queria que o seu olhar não estivesse no jovem. Eu queria que você lesse o texto junto comigo,
antes do episódio do jovem rico, depois do episódio do jovem rico, mas eu queria te convidar para um olhar aos discípulos. Essa não é uma palavra para os fariseus, como a gente vai começar vendo aqui no início. Essa não é uma palavra nem mesmo diretamente para o jovem rico, vocês vão perceber como é que ela termina. Essa é uma palavra para os discípulos. Ou seja, essa é uma palavra para você e para mim. Amém? Então é para isso, ok? Então, Mateus capítulo 19, versículo 1 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia. Então, Jesus deixou lá a Galileia dos gentios e foi para a Judéia, a região mais religiosa, de um judaísmo mais forte, foi do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele a curou. Alguns fariseus, presta atenção nos discípulos, embora a nossa tendência é de olhar para os fariseus. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e lhe perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher, detalhe interessante, por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas um só, uma só pessoa. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Talvez você ache estranho, isso tem uma certa distância cultural entre nós aqui. Os fariseus chegam para Jesus e falam: e aí, é permitido divorciar? E aí Jesus usa uma expressão muito forte, porque ele vai buscar o princípio, ele vai buscar o alicerce. Embora os fariseus estejam conversando a respeito de motivos, Jesus vai conversar a respeito de motivações. Isso vai mexer mais do que você imagina com os discípulos. Aí os fariseus continuam, falam assim: bom, você está falando então que não pode separar? Tá bom, mas Moisés falou que pode. E está lá, se você quiser dar uma olhada depois, em casa, Deuteronômio capítulo 24, vai falar a respeito do termo de divórcio, da carta de divórcio, da certidão de repúdio. Você pode usar o nome que você quiser, isso varia de versão para versão. O que era isso? Era o seguinte, é importante entender. Aos homens daquela época, a mulher passava muito próximo de uma propriedade. É difícil a gente fazer essa análise, mas é isso mesmo. Quando os 10 mandamentos são colocados, Moisés diz assim: não cobice a propriedade do teu próximo, não cobice o jumento do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo. Perceba onde que a mulher está colocada aí, ok? E aí era muito comum, uma mulher, por qualquer motivo, ser abandonada pelo marido. Não, não quero você que mais, não. O ovo que você fez hoje não ficou legal, não gosto do ovo desse jeito, pode ir embora. Aí o que Moisés diz é o seguinte: dá para ela uma carta de divórcio, porque aí você está dizendo claramente para todo mundo, ela está livre. Porque se ele não der a carta de divórcio e outra pessoa aparecer, o cara volta e fala assim: opa, é minha propriedade, eu quero receber alguma coisa nessa transação comercial aí. Por incrível que pareça, por mais distante que possa parecer para a nossa cultura, a carta de divórcio, o termo de repúdio, era em favor da mulher. Mas Jesus está chamando a atenção e falando assim: tudo bem, isso é por causa da dureza do coração de vocês, mas não era para ser assim. Era para se perceber que os dois agora são uma carne, uma só pessoa. Isso não deveria acontecer desse jeito. E agora vem o meu ponto. E eu queria que você prestasse atenção. Uma das primeiras viagens a Israel, eu tive 200 camelos na lona. O cara ofereceu 200 Antes camelos. Fosse uma brincadeira, né? Não foi brincadeira, não. Ele apaixonou nela lá, na cintura dela, ofereceu 200 camelos. Nem fui atrás de saber quanto é que valia um camelo. Para não... É bom que alivia, né, o assunto, né?
Então, pessoal, eu tenho empresa lá na Arábia e só para vocês saberem uma coisa, um camelo custa $500 mil. Jesus misericórdia. Tá vendo bem o tanto que você vale mais do que 1000 camelos? 200 camelos? Olha aí, velho. Você nem sabia, hein? Isso não é pra mim ficar triste, não. Isso é pra você ficar alegre. Mas você achou que valia mais, né? Claro. Bem, mas... Bom, volta a sua atenção para o seguinte. Esquece os fariseus. Esquece a conversa. Versículo 10. Os discípulos disseram o seguinte: ué, mas se é assim, então é melhor não casar. Não são os fariseus, são os discípulos. Aí Jesus respondeu assim: ok, nem todos têm condição de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos. Eunuco, gente, a palavra eunuco é uma palavra que tem uma formação dupla. Eunuco é o guardião da casa. É a pessoa que perdia os testículos ou até toda a genitália numa guerra ou até de maneira proposital. E os reis colocavam os eunucos como guardião da casa, guardião de todas as filhas, de todas as esposas, de todas as princesas ali. Mas Jesus diz assim: é o seguinte, vocês estão achando que não dá para casar se for assim? Tudo bem. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros assim se fizeram por causa do reino de Deus, por causa do reino do céu. Quem puder aceitar essa palavra, aceita. E aí, de novo, eu vou mudar de assunto e eu queria que você prestasse atenção nos discípulos, porque agora, semelhante ao que o Paulo Júnior acabou de fazer, que é ao apresentar uma criança, de repente algumas crianças são levadas até Jesus. E aí, de novo, olha o versículo 13. Depois, trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos, é importante entender isso. Como eu disse para vocês, essa é uma palavra para mim e para você. Eu não estou conversando a respeito de outras pessoas, estou falando de nós. É bom que a gente entenda isso. E aí Jesus diz assim: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam de vir a mim. Não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Tudo bem. Jesus parte e aí aparece o jovem rico, famoso jovem rico. E eu queria de novo que pela terceira vez você prestasse atenção nos discípulos. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Eu não sei por que razão, mas esse jovem está incomodado com a eternidade. Não sei o que é. Esse jovem, de alguma forma, está mexido pela vida eterna. Tem alguma coisa que lhe falta, como ele mesmo vai dizer. Jesus diz: por que você me pergunta sobre o que é bom? Você acha que há uma possibilidade de nós separarmos, discernirmos o bem e o mal? Há somente um que é bom. Mas é o seguinte: se você quer entrar na vida eterna, se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Gente, tem um outro texto, não me lembro se é em Marcos ou em Lucas, que diz que esse jovem, quando se aproximou de Jesus, o adorou, se prostrou diante dele. Um judeu não faz isso de qualquer forma. Isso é um jovem honesto. Ele olhou para Jesus e falou assim: ele tem algo para me dizer, ele tem algo para me ensinar. E aí Jesus diz para ele assim: guarda os mandamentos. Ele não está aqui, gente, brincando, ele não está com ironia. Ele pergunta qual, ou melhor dizendo, quais. A resposta de Jesus é sutil, principalmente para nós, porque Jesus diz assim: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você mesmo. Por que ela é sutil? Ela é sutil para nós pelo seguinte: Jesus faz um mix aqui. Ele mistura duas coisas que estão muito claras dentro do imaginário judeu. Ele mistura os 10 mandamentos com aquilo que a gente chama de o resumo de toda a lei. O resumo de toda a lei é: ame o Senhor e ame o seu próximo. Não é isso? Os 10 mandamentos, como nós sabemos, estão lá. Só que olha que coisa interessante que Jesus faz. Quando ele faz o resumo da lei, ele não diz ame o Senhor, ele só diz ame o seu próximo como você mesmo. E quando ele fala a respeito dos 10 mandamentos, ele tira, entre aspas, a parte que deveria ser relacionada com Deus.
Não terás outros deuses além de mim, não farás imagens, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele tira essa parte e vai só para a parte que, entre aspas, tem a ver com o próximo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: meu irmão, é na relação. É na relação. E aí, o jovem diz assim... Em outras palavras, Jesus está dizendo o quê? O problema de todos vocês, de todos nós com Deus, está resolvido. Isso. Muita gente está achando que nós estamos aqui para resolver o problema com Deus. Está resolvido. Por mais errado que alguém ache que o seu Deus está certo. Está certo. Quem errou em Deus? Qual a chance de um devoto a errar no Deus? No fim, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode tudo, está em tudo quanto é lugar e sabe tudo. Quem errou em Deus? É o que Jesus está dizendo para aquele rapaz. Já que você está querendo ser salvo, em Deus você acertou. Agora vamos ver o que isso significa. E aí, de novo, Jesus diz o seguinte: se você quer ser perfeito, se você está fazendo isso mesmo, então vamos fazer o seguinte: vende os seus bens. Ao fazer isso, você vai ter um tesouro nos céus. Depois você vem e me siga. Eu fico pensando se isso tivesse acontecido. Eu fico pensando honestamente se isso tivesse acontecido. Muito provavelmente, a primeira coisa é que nós saberíamos o nome desse jovem. Ele ganharia um nome. O que no fundo é o que todos nós gostaríamos, ganhar um nome. Esse jovem não tem nome. Se ele tivesse feito o que Jesus disse, muito provavelmente a história dele seria uma história que nós conheceríamos. E nós saberíamos o seu nome. Mas, de novo, embora a gente pudesse passar um tempo conversando a respeito do jovem aqui, eu queria que você prestasse atenção nos discípulos. Porque o jovem se afastou triste. Então Jesus disse aos discípulos, versículo 23, em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aqui não é algo que tem a ver com interpretação, porque a palavra camelo e a palavra corda no original grego são parecidas, mas são só parecidas. Jesus está falando de camelo e está falando de agulha mesmo, para deixar muito claro que era impossível, como ele coloca no texto. Os discípulos, olha que coisa, gente. Os discípulos, ouvindo Jesus conversar com o jovem, os discípulos ficaram perplexos. Não foi o jovem que saiu triste só, não. Os discípulos, nem o povo, nem os fariseus que de repente estavam por ali, são os discípulos. Os discípulos que lá atrás falaram assim: não, então esse jeito aí, essa palavra sua é dura demais. Do jeito que o senhor fala a respeito de casamento, é melhor não casar. Não, mas desse jeito que o senhor está falando a respeito das crianças, não faz sentido. Como assim que o reino de Deus é de pessoas que são parecidas com as crianças? E agora o senhor ainda vem com essa história de que é muito difícil um rico, na verdade é impossível um rico entrar no reino dos céus? Essas são perguntas que estão dentro de nós, todas elas. Jesus está conversando com a gente. Ele continua. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E aí aparece Pedro e faz a pergunta que tem como resposta a resposta para o jovem rico. E nós? E nós, Jesus? Nós deixamos tudo. O que serve de nós? Jesus diz: em verdade lhes digo que o Filho do Homem, quando se assentar no seu glorioso trono, quando todas as coisas se fizerem novas, ou na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha, gente, vai chegar uma hora em que haverá novo céu e nova terra, ou seja, todas as coisas serão novas. Nós vamos ter o novo visível e o novo invisível. Isso vai acontecer. Nesse momento, o Filho, como nós já sabemos, vai estar sentado à direita do trono, reinando. E esses 12 se assentarão para julgar as tribos de Israel. Ok, o povo está olhando e falando: mas não era para ser aqui? Isso tudo não era para ser nesse lugar? O senhor está falando de um negócio que está ficando tão distante. O senhor já falou para o jovem rico lá, para ele vender os bens, para ele ganhar um tesouro no céu. Mas não era para ser aqui?
O Senhor não veio para trazer um reino pro aqui, pro agora? E aí Jesus continua: todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 6 vezes mais e herdará a vida eterna. Foi essa a pergunta que o jovem fez. O que eu faço para herdar a vida eterna? Então, Jesus está respondendo a quem? A nós. A todos nós. Vou parar por aqui. Se for o caso, depois a gente retorna. É muito forte essa reflexão, né? Porque ela é uma desconstrução, ela é uma inconformidade. E às vezes nós estamos querendo um evangelho de conformidade, porque nós estamos pensando que o evangelho é para salvar. Não, o evangelho, em salvando, reconcilia. O evangelho é para a gente ser reconciliado com a nossa original vocação. O pecado, ele nos separou, ele impossibilitou o cumprimento da vocação. E o cumprimento da vocação era que todo filho e filha de Deus enchesse a terra com a sua glória. O reino dos céus na terra. Essa era a discussão. Jesus está dizendo, não, o propósito é que vocês encham a terra com essa glória. É isso mesmo. Vocês cumprindo o propósito de Deus, vocês encherão a terra, vão cumprir o propósito e vão herdar a vida eterna. Então a vida eterna é aquilo que a gente desfruta uma vez cumprido o propósito. Então a vida eterna não é o propósito. E todas as perguntas aqui transformaram vida eterna em propósito. Vida eterna em propósito é longevidade. Longevidade é uma coisa que vai ser garantida no inferno. E o inferno só vai ser inferno porque vai ser longevo. No inferno as pessoas vão querer morrer e não vão poder, porque elas alcançaram o propósito delas. Longevidade. Então, se o seu propósito for longevidade, essa era a pergunta do jovem rico. Por isso que toda hora os próprios discípulos estavam estranhando, mas não é de longevidade que o Senhor está falando? Não é de garantir uma existência e a permanência? Jesus disse, não, eu estou falando de cumprir o propósito. E o propósito não se cumpre fora da relação. Nós estamos querendo que o indivíduo seja longevo. Nós estamos querendo durar para sempre. Nós estamos querendo a longevidade das coisas e não o propósito delas. E para cumprir o propósito eu tenho que sacrificar. A primeira coisa que eu tenho que sacrificar é minha ansiedade de longevidade. O grão de trigo que caindo na terra não morrer, ele fica só. O direito à longevidade é o que mais compromete a relação, porque a relação representa risco para mim. Qualquer relação. A mulher que você mais ama é risco para você. O homem que você mais ama é risco para você. Filhos nesse mundo é risco. Amizade é risco. Propósito é risco. Risco de quê? De morte. De você ter que sacrificar o que você mais aprecia em favor da relação. Então não há perspectiva relacional sem perspectiva de sacrifício pessoal. E aí nós estamos usando a salvação exatamente na perspectiva de dar longevidade ao indivíduo. Eu cuidar da minha própria vida. Por isso que presta atenção no que vai acontecer. Presta atenção no que vai acontecer presta atenção no que vai acontecer. Está acontecendo na sua casa. Está acontecendo com seus filhos. Está previsto. Jesus diz, quanto mais o tempo caminhar, maiores serão os conflitos. Então Jesus está dizendo o seguinte, quanto mais o tempo caminhar, mais instável vai ser o mercado, mais instável vai ser a sociedade, mais você vai conviver com rumores de guerra. A Europa está em estado agora de terror, já tem gente sabendo qual é o endereço do abrigo antinuclear mais perto da casa dele. Está todo mundo sobressaltado. Os muros, as cercas elétricas estão aumentando, a vigilância, o cuidado, o risco de vida. Então Jesus diz, quanto mais o tempo passar, isso não vai melhorar. Quanto mais o tempo passar, mais instável vai ser a sociedade. Quanto mais instável ela for, com terremoto, com enchente, não fica perguntando, o que aconteceu? Foi desmatamento? É Deus que está castigando? Não interessa, vai aumentar. Não vai melhorar. O estilo de vida que nós escolhemos,
a forma que nós escolhemos, seja por um castigo dos céus, porque a gente foi lá e mexeu na natureza e agora tem tempestade onde devia, um desabamento, um assoreamento, um incêndio. Qualquer incêndio hoje é uma catástrofe, porque vai queimar mais 200 casas em volta. Antigamente queimava um rancho, e ruim. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Então nós fomos acumulando sobre nós um peso de instabilidade. Quanto maior for a instabilidade, maior vai ser a ansiedade. A sociedade mais organizada do planeta é a campeã mundial hoje de depressão. A sociedade que dita o padrão comportamental da sociedade brasileira é campeã de depressão. É para lá que você está mandando seus filhos fazer a universidade, morar bem e gastando uma baba de dinheiro para ele achar que ele alcançou o nirvana. Campeã de depressão. Aumento acelerado do padrão de vida e, ao mesmo tempo, aumento acelerado da expectativa de vida. Porque estão descobrindo que a solidão mata mais do que o triglicérides, mata mais do que o colesterol, mata mais do que o câncer de mama, mata mais do que o câncer de próstata. É a solidão que está matando. E por isso o Brasil é hoje o campeão mundial de ansiedade. Não tem nenhum outro país com maior percentual de jovens ansiosos. E é agora o lugar com maior concentração de burnout, de bloqueio mental emocional, de depressão antecipada no meio corporativo. Nossos jovens estão fritando antes da hora. Por quê? Porque eles estão herdando a obrigação de salvar. Um jovem rico que está preocupado só com uma coisa. O quê? Salvação. Um cumpridor de regras. Um curso atrás do outro. Um coach atrás do outro. Siga a regra. E aí esse jovem foi no coach Jesus. E o coach Jesus, ele perguntou: coach, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para minha vida ser salva? E Jesus disse para ele: não é o que, meu filho, é quem. Não é o que você faz, é a pessoa que você se torna. Porque o que você faz torna você escravo do que você está fazendo. Ninguém precisa escravizar você. Você já é escravo da sua própria competência. E isso vai fritar seu cérebro. Salvadores de si próprios. Enfia isso na cabeça do seu menino. Que o diploma vai garantir, que a escola que ele escolheu vai garantir, que o lugar que ele mora vai garantir, que o salário que ele ganha vai garantir. Vai fritar a cabeça dele. Fritava com 60, agora está fritando com 30. Jesus escreveu: vai piorar, porque o direito vai acabar com os afetos. Ninguém mais vai decidir pelas afeições. Vai decidir pela mulher que ele tem direito, o marido que ela tem direito, o filho que ele tem direito, a casa que ele tem direito, a empresa que ele tem direito, o salário que ele tem direito, o endereço que ele tem direito e, para piorar, o Deus que ele tem direito, a igreja que dá para ele a salvação que ele paga e merece. Acabaram os afetos. Vai melhorar? Não, meus filhos, vai piorar. Em nome do quê? De durar para sempre. É isso. E Jesus vira para ele e fala assim: cumpre a regra. Ele foi: já cumpri, não está adiantando. Senão não estava aqui, você não está entendendo?
Então tá bom, então ama. Já que você cumpriu a regra, ama. Ele falou, estou amando. Tá mesmo? Então vamos ver se você está amando. É curioso isso, né? Porque Jesus e. A mesma? Não é ou. É tan e. Não adianta tan e não. É tan. Entendeu, Igor? Não adianta. Tan. E ama. Já estou fazendo isso. É mesmo? Então faz o seguinte: sacrifica tudo que te garante em favor da relação de quem não pode te oferecer nada. Pega aí, ó. Você ama? E a gente acha que é o pobre, né? A lasqueira de tudo, que você acha que é o pobre do frango, né? Não, mano, é qualquer pobre que pode te consumir tudo. Jesus não está mandando você fazer filantropia, dar dinheiro para pobre. Quando você consegue mensurar quanto dinheiro você dá. Jesus está falando assim, vai lá e gasta toda a sua riqueza numa pobreza que toda a sua riqueza não resolve. Porque não é para resolver a pobreza do outro. É para resolver sua ansiedade. Porque talvez esse pobre é a sua mulher, que você ainda não quis sacrificar tudo por causa dela. Talvez esse pobre é seu filho, que você está escravizando ele à sua riqueza, em vez de colocar em risco essa riqueza em favor da pobreza dele. Qual é o seu pobre? A questão aqui não é qual a sua riqueza. A questão aqui é qual é o seu pobre. Quem é que de fato pode consumir tudo da sua vida sem te devolver nada em troca? Esse é o seu pobre. Esse é o seu pobre. Agora fala que você está amando. Não, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar triste. Muito triste. Não está faltando tristeza, bem. Sabe, bem, eu vou te falar por que eu estou chamando de bem. É porque a gente, quando não tem essa relação ruim com o pobre, tem que usar o bem igual o japonês. Porque para o japonês, bem significa querida ou merda. Você não quer sacrificar em favor do seu pobre? Então vai ser um enfesado para não ter que dizer outra coisa. Vai se revirar nas suas fezes, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Vai se revirar no seu vômito. Vai se revirar naquilo que você tanto protege, do qual você tanto defeca. Vai fazer sua família conviver com seus dejetos, com as suas sobras, com o que de fato não te conta. Vai fazer sua família viver da sua filantropia. E você acha que aquele jovem foi embora errando do Deus? O problema dele com Deus continuava resolvido. E só não conseguia resolver o problema dele com quem? Consigo mesmo. Aí ele optou em continuar sendo o quê? Religioso. Ele continuou acreditando em alimentar suas devoções, em vez de finalmente se submeter ao seu propósito. Quem é o seu pobre? Quem é o seu pobre? Quem são aquelas pessoas por quem você ainda não sacrificou tudo? De quem, lá no fundo, você ainda se protege? Em nome de quem? De Deus, acreditando piamente que você já tem feito tudo. Errado é aquela desgraceira que continua querendo ser pobre. Mas já que ele quer ser pobre, não vai ser eu que vou o quê? Arriscar tudo.
Glória a Deus, amados. Por isso que não é sem tristeza. E é uma tristeza genuína. E aí os discípulos ficam escandalizados. Ele falou, então sabe uma coisa, Jesus? Não tem salvação, é para ninguém. Não, amado. Deixa eu dizer para você uma coisa. O problema é esse. Que salvação já foi para todo mundo. Nós estamos discutindo quem é que vai ser salvo. Você está discutindo se o seu filho vai ser salvo, se a sua mulher vai ser salva, se o seu vizinho encapetado vai ser salvo. Você está discutindo o que já está resolvido. Sabe o que Deus já resolveu para começar a conversa? O assunto não é mais salvação. Porque enquanto for salvação, vai ser um quê? E o que de todos já foi feito? O assunto não é esse. O assunto não é se você casa ou deixa de casar. O assunto não é se você casou com quem você gosta. O assunto é, qual é o propósito de tudo isso? A quem no fundo você está querendo salvar? É o outro que você diz que ama? Ou continua sendo você mesmo? Através daquilo que você entendeu? Você está tentando salvar de acordo com o que você conhece? Ou você está tentando usar o outro para salvar o que você entendeu? Vou repetir. Você está salvando alguém através daquilo que você conhece? Ou ainda está tentando se salvar naquilo que você entendeu através do outro? Porque quem ofereceu um quê em nome de Deus? O capeta. E ele colocou o quê em futuro. Ele disse, no futuro, quando você finalmente acertar no quê, você será salvo. Porque no futuro, quando você finalmente acertar no quê, você vai se tornar a pessoa que você gostaria de ser. E Jesus diz, tá bom, você já cumpriu todos os quês? Já. E você já se tornou quem? Já. É mesmo? Então não vou te colocar um desafio quê? Vou te colocar um desafio? Quem? Então já que você esse quem que você está dizendo que se tornou, beleza. Arrisca tudo em favor de um pobre. Arrisca tudo em favor de alguém que está bem perto de você. O seu pobre mais próximo. Quem é o seu pobre mais próximo? Sai daqui perguntando hoje, Deus, quem é o meu pobre mais próximo? Quem é que representa mais perto de mim o risco de eu entregar tudo e não receber absolutamente nada em troca? Amém? É isso. Quer que eu te digo? Não será sem tristeza. Nem porque deu e nem porque não deu. Mas quer que eu te diga? Sofra tristeza de quem ofereceu. Mas não viva a tristeza de quem não ofereceu. Porque a tristeza de quem ofereceu é angústia. Vai te tornar semelhante a Cristo. Mas a tristeza de quem não ofereceu é amargura. Vai te tornar semelhante ao diabo. Amargurada. Porque não recebeu o que mereceu de tudo aquilo que ele deu. Sabe por que o diabo é amargurado? Porque ele era um ofertante. Sabe por que o diabo é amargurado? Porque ele era dizimista. Sabe por que o diabo era amargurado? É amargurado? Porque ele era líder de louvor no culto. Sabe quem era o líder de louvor nos cultos lá do céu? Sabe não? O capeta. Sabe quem contava o dinheiro dos dízimos e depois falava como é que tinha que ser gasto? O capeta.
Sabe quem é que fazia diaconia, arrumava as cadeiras e deixava o culto organizado? O capeta. Sabe quem é que falava como é que o céu tinha que funcionar? O capeta. Então ele era ofertante, cumpridor da regra. Enquanto o capeta estava gerenciando o culto, não teve um culto que começasse atrasado e nenhuma música foi tocada desafinada. E nunca faltou dinheiro para pagar as contas. E é por causa disso mesmo que ele é um ser o quê? Amargurado. Porque tudo isso era feito em favor do quê? Da sua própria salvação. Amém, irmãos? Desafio. Não sofra a tristeza da amargura, mas viva a bênção da tristeza da angústia. É angustiante. O coração de Jesus, quando ele estava ofertando, estava angustiado. É angustiante. É angustiante se entregar tudo para uma pessoa e pensar: e aí? Perdi o controle. E se ele usar mal? E se não foi isso? Sabe qual é o propósito? Você finalmente se tornou o quem? Um quem pode conduzir outro quem à salvação, mas um que nunca vai garantir a salvação de ninguém. Um quem pode mostrar o caminho, mas um que nunca vai garantir a salvação de ninguém, por melhor que o que seja bem feito. Amém? E eu queria dar um testemunho, pode ser? Pode. Só lembrando, a Yara quer trazer. Tá bom, vai falar também. Eu tenho tido a graça de cair no coração de algumas crianças. Isso é uma graça. E hoje a Isis veio me abraçar, fez questão de ficar sentada comigo lá o tempo todo. Eu falei: Isis, dá para você fazer uma dedicatória na minha caderneta de anotação? Porque eu tenho algumas lá com a dedicatória das crianças. Ela estava sentada comigo e ela fez um desenho, o que ela quis desenhar. E são duas pessoas. E aí, para mim não ter dúvida, ela pôs uma com um chapéuzinho, porque eu estava de boné. Mas o mais incrível que eu achei é que você sabe isso na linguagem. Fala, terapeuta. Rapaz, muito forte. Ela desenhou e ela falou assim: isso é você e eu. Isso sou eu e você. Mas sabe o que é o mais tremendo? Ela fez as duas pessoas do mesmo tamanho. Pôs um coração e uma nuvem. Está tudo representado: corpo, alma e espírito. Tudo no seu devido lugar, tornando as pessoas todas do mesmo tamanho. Privilégio, viu? Uma honra. É, o avô. Quer sentar lá perto do meu avô. Depois ela falou que voltava, eu sei que vocês seguraram ela aí, viu? É, você não faz mais não. Vocês deram uma... deixar e virar nós os pequeninos. Ela falou que voltava depois da água, não voltou. Eu sei que ela tomou uma tranca aí. Tá bom? Glória a Deus, amados. É isso. Que todos se sintam o quê? Iguais. Que as riquezas sejam sempre em favor de alguma pobreza, e que as pobrezas sejam em favor de alguma riqueza.